Se você chegou a esse vídeo, isso significa que você está sofrendo ou que está procurando informações e ajuda para alguém próximo que está sofrendo. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Então, o que é o luto? O luto é um processo comum que acontece na nossa vida em muitas situações. Quando a gente está casado, a gente cria a expectativa de como é que vai ser a nossa vida de casado. E se por acaso a gente precisar separar, a gente vai ter que enfrentar o luto pelo fim do relacionamento. Que é aquele momento onde que toda a nossa expectativa foi frustrada e que a gente vai ter que começar a criar como se fosse um novo personagem, um novo repertório comportamental para enfrentar as novas demandas. A gente vai ter que descobrir uma nova forma de viver sem aquela pessoa que a gente estava casada. Ou, por acaso, quando a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha numa empresa e tem um trabalho, uma função, a gente está acostumado com aquilo e daqui a pouco acontece fechamento daquela empresa, alguma coisa, a gente tem que ser demitido, a gente tem que mudar de cidade. Tudo isso é uma forma de luto, né? É aquele sofrimento por aquela situação que não vai mais ocorrer, né? Então, assim, o luto, ele é uma dor necessária. Ele é uma dor que faz parte da vida e é inevitável. A gente não pode simplesmente fingir que isso não está acontecendo, porque isso não é saudável. Na semana passada eu comecei a cuidar de uma família que perdeu uma criança com 9 anos de idade. Um menino lindo, cheio de saúde, cheio de vida. E ele se sentiu mal, foi hospitalizado e 4 dias depois ele veio a óbito. Então, um luto recheado de muita revolta, recheado de muita tristeza, de muito desamparo. Desamparo porque você cria expectativa de ter 2 filhos e agora você tem um. É muito doloroso para os pais. Contraria a lei da vida. A lei da vida seria em que os filhos interassem os pais, interassem os avós. Quando essa lei da vida ela é contrariada, isso nos deixa meio perdido. E a gente tem todos os motivos do mundo nesse tipo de situação de ficar com raiva da religião, de ficar com raiva do mundo, de ficar com raiva da vida. Eles dizem, as pessoas, nós somos uma família certa e olha o que foi acontecer com a gente. Sim, infelizmente isso aconteceu e isso é muito doloroso. E só o que a gente pode fazer é respeitar esse momento de dor e de luto da família. Eu me lembro que naquela ocasião eu conversei com o padre, porque eles são de uma religião católica, e eu fui na missa também, de corpo presente, e o padre fez um discurso muito respeitoso, muito bem elaborado, muito bonito, né, para que a comunidade respeite esse momento de dor da família, que é só o que a gente pode fazer. Respeito. Respeitar esse momento de dor, esse momento de luto da família, porque eles vão ter que agora aprender a conviver com a saudade, e isso é muito doloroso, mas o luto saudável não é aquele que a gente para a nossa vida, é aquele que a gente não permite que a nossa vida pare por causa do sofrimento. Então, assim, a gente precisa sofrer, precisa chorar, mas a gente tem que tomar banho, a gente precisa comer. Nos primeiros dias é mais difícil, mas depois disso precisa se regularizar, se manter hidratado, né? E também tentar interromper o mínimo possível da nossa vida, né? Se você fazia academia, vai para academia. Se você jogava bocha, vai jogar bocha. Se você visitava as vizinhas, tomava um chimarrão, tem que participar da comunidade. Isso não significa que a gente vai ficar rindo para as paredes de uma hora para outra, que isso não vai acontecer. O luto vai passar, mas o luto não vai passar sem dor. Mas não é porque dói que a gente precisa desistir da vida. Logo no começo é comum a gente pensar nisso. Pensar em suicídio, pensar em homicídio, pensar em coisas ruins. É comum isso acontecer. Mas não significa que a gente vai chegar às vias de fato. Ao contrário. O que a gente pode fazer, se for alguém próximo a gente, é se fazer presente. É ligar para saber como é que tá, é permitir que aquela pessoa chore, que esse luto se aflore, para que depois ele possa ir embora. É convidar aquela pessoa para vir comer pudim, comer uma pipoca, sair. Se a pessoa não se sentir à vontade, é respeitar e dizer quando você precisar eu vou estar à tua disposição. É o melhor que a gente pode fazer em situações de luto. O luto saudável não é aquele em que a gente não sofre, mas aquele que a gente não para a nossa vida por causa do sofrimento. Então a gente precisa não permitir que a nossa vida pare. A gente chora, mas a gente toca a nossa vida para frente. Quando a gente está passando por um processo de luto, é muito comum alguns objetos nos virem a lembrança da convivência com a pessoa que a gente ama. Então é aquele casaco
que a gente vai lembrar quem é que deu, e aquilo vem carregado de emoções, e a gente precisa chorar. Vai chegar naquele final de semana que vem o teu irmão te visitar para fazer o churrasco, ele não vai vir e a gente se sente mais emocionado, e é comum. Porque só o que a gente pode fazer é chorar. Mas não pare de fazer o churrasco por causa que você vai se emocionar. Se você se sente à vontade, chore no meio dos entes queridos. E se você não se sente à vontade, vai lá no banheiro, dá uma chorada, lava a cara e vai cuidar do fogo. A vida precisa continuar. Esse que é o luto saudável. A superação não é um processo de ausência de dor. A superação é não permitir a nossa vida apesar do sofrimento. Porque o sofrimento, ele é inevitável. Não dá para nem dizer que ele seja necessário, mas sim que ele é inevitável. A gente não vai conseguir evitar que isso aconteça. E a gente precisa não permitir que a nossa vida pare por causa disso. E o que a gente pode fazer para consolar aquela pessoa que a gente ama? Ouvir, enxugar as lágrimas, chorar junto. Não tem muito o que falar. Só o que a gente precisa é ter respeito. Respeito por esse processo doloroso que vai passar. Assim como tudo na vida, os momentos ruins vão passar, os momentos felizes também vão passar. Então, esse momento de dor, de sofrimento, ele precisa ser aflorado, precisa ser vivenciado para depois poder ser superado. Mas isso é necessário. O que a gente pode fazer? Enxugue as lágrimas daquela pessoa, chore junto, não precisa se preocupar em falar muita coisa, que nada do que a gente for falar vai resolver muito aquela situação. Então, só de estar presente já é uma grande coisa. Esse é um conteúdo direcionado às pessoas que estão passando por um processo de luto e às pessoas que estão próximas a pessoas que estão passando por um processo de luto. Se você quiser, você pode procurar um psicólogo, que isso vai ajudar também na orientação, né? Um psicólogo mais próximo de você, um psicólogo online, a unidade básica de saúde. Se quiser conversar comigo, o meu contato vai estar na descrição do vídeo, mas procure ajuda. Não é porque a gente está passando por um processo de luto que a gente está com depressão. Não, é diferente. Mas o psicólogo também pode ajudar nesse tipo de situação. Para que a gente possa passar por esse tipo de situação com um sofrimento que não seja mais do que o necessário. Que ele não se prolongue demais. É muito comum durante o processo de luto vir algumas culpas, alguns questionamentos, alguns arrependimentos. Isso também pode fazer com que a pessoa tome novas decisões dali em diante. Com que as pessoas elejam outras prioridades. Com que as pessoas mudem, evoluam. Também é necessário. Fica aqui meu abraço a todos vocês que assistiram esse vídeo. E o meu apelo, se você estiver sofrendo, por favor, procure ajuda profissional. Eu acho que é o melhor, enquanto criador de conteúdo, que eu posso fazer, é dizer que para esse sofrimento existem pessoas especializadas prontas para te ajudar. São os psicólogos e psiquiatras. Por favor, procure ajuda. Um grande abraço.